Segundo livro dos Reis, capítulo 4, tem um texto conhecido aí. Mas, por favor, tire todo preconceito agora da sua mente, do seu coração, porque a palavra do Senhor, ela não fica velha. Eu creio que Deus vai falar contigo algo novo nessa noite. Você crê? Eu creio. Nos diz assim: e uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor para levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe disse: que te hei eu de fazer? Diga-me, o que é que tens em casa? E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: vai, pede emprestadas de todos os teus vizinhos vasilhas vazias, não poucas. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todas aquelas vasilhas, e põe à parte a que estiver cheia. Partiu, pois, dele, fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhes traziam as vasilhas, e ela as enchia. E sucedeu que, cheias que foram as vasilhas, disse a seu filho: traze-me ainda uma vasilha. Porém ele lhe disse: não há mais vasilha alguma. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivei do resto. Curve a sua cabeça. Senhor Deus, a tua palavra é santa, é viva, é poderosa, é tremenda. Ela não pode voltar vazia. Antes ela produz a causa, o efeito, o resultado para qual é enviada. Essa igreja, meu Senhor, está fundamentada na palavra do Senhor. A palavra do Senhor são os alicerces dessa obra, meu Pai. Nesses 16 anos, meu Senhor, foi a palavra do Senhor que alcançou vidas aqui, meu Senhor. De 8 pessoas a uma multidão como essa. Foi a palavra do Senhor em ação. E nessa noite que não seja diferente. Os nossos ouvidos estão atentos. O nosso coração está rendido. Fala, Pai. Teus filhos ouvem. Em nome de Jesus, amém? Pode se assentar aí dando glória a Deus, meus irmãos. Aquele que lê a Bíblia de maneira rápida, quando bate os olhos nesse texto, ou quando ouve alguém falar sobre tal coisa, logo pensa que o problema dessa mulher era um problema voltado ao dinheiro, voltado à finança. Mas é interessante que quando ela sai de casa e vai até o profeta, o assunto dela com o profeta não é dinheiro. O assunto dela com o profeta é a família dela. Então, muito mais do que dinheiro aqui nesse texto, o assunto aqui que está sendo proposto a cada um de nós também nessa noite é família. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, Deus te deu uma. É interessante que essa mulher vai passar por uma situação delicada. O marido dela morreu. Ela está viúva, ela tem 2 filhos, que quando a gente começa a analisar como isso aqui vai se dar, a gente entende que ainda não estavam em uma idade dada ao trabalho. São filhos que ainda dependem dela. O marido morre, e ela se vê agora numa situação bem delicada e bem complicada. O credor bate a porta da casa dela, e nesse dia, especificamente nesse momento aqui, startou algo dentro dela. Ela não buscou o profeta antes. Ela não foi até o profeta assim que o marido dela morreu. Ela não foi até o profeta enquanto ela pensava ter algum tipo de controle sobre a situação. Mas quando ela chega ao ponto de não ter mais o que fazer, o credor que bate a porta não está respeitando a dor dela. É interessante que ela já tem a dor do luto da perda do marido, mas as pessoas que batem a porta dela para cobrar ignoram o que ela está sentindo, não estão preocupados com aquilo que vão causar de ainda mais sofrimento nela, simplesmente batem a porta e vão dizer o seguinte: se você não tem com o que pagar, levarei seus 2 filhos para serem meus servos, ou meus escravos. É nessa hora, quando mexe com a família dela, quando vai fazer menção de alguém que ela ama, quando toca naquilo que de fato é importante para ela, que ela decide reagir. Ela decide reagir.
ela então não fica mais dentro daquela casa. Ela não permanece trancada ali assistindo a coisa e piorando a cada dia. Porque na vida dela, depois da morte do marido, o problema foi a cada dia ficando pior. Mas nesse momento aqui, em que vão falar, vão tocar naquilo que ela ama, naqueles que ela ama, naquilo que de fato é importante para ela, é como se ela chutasse o balde. É como se ela se levantasse e dissesse: agora passou do limite, chega, eu vou fazer alguma coisa, eu preciso reagir. Quando o assunto foi finança, ela não reagiu, mas quando o assunto foi família, essa guerreira se levantou. Ainda bem que eu estou pregando nessa noite para pessoas que têm algo muito semelhante a dessa mulher, que quando toca na família, a gente se levanta na força de uma leoa parida. Quando toca na família, a gente bate o pé e diz: para lá, Satanás, aqui não mexe, aqui não toca, aqui não brinca, aqui não prende, na minha casa não. Levanta essa voz junto com a sua mão, levanta essa mão bem alta e diga assim: ó, na minha casa, não. Na minha família, não. Ela reagiu. E é isso que muita gente fará aqui nessa noite: reagir. Mas como reagir? O poder de reação você ainda não sabia, mas Deus já colocou isso dentro de você. Essa mulher reagiu. Ela deixa os filhos em casa, ela sai de casa e vai agora até alguém que poderia ter a resposta que ela precisa. Ela não corre para a casa de uma vizinha, ela não vai para um grupo de WhatsApp para contar os seus sofrimentos, ela não vai para a casa das amigas para chorar miséria, como a gente diz na roça. Ela não vai na casa da mãe dizer: mamãe me ajuda, não. Ela vai até Eliseu, ela vai procurar o homem de Deus, ou melhor, ela vai na direção do homem de Deus. É impressionante que quando a gente reage, a gente começa também a entender onde a gente deve estar. Eu gosto disso porque se você está na casa do Senhor nessa noite, é porque você já reagiu. Só veio para esse culto quem não aceita que o diabo bagunça lá fora. Só veio para esse culto quem já se levantou e disse: na minha vida vai ser diferente. Se é verdade, dá glória a Deus. O credor ameaça levar os filhos. Mexeu onde não podia mexer. Como assim? É mais ou menos o seguinte: mexeu com quem eu amo, mexeu comigo. Você está entendendo ou não? Que é isso, apóstolo? Mas a gente é crente. É, mas mexeu com quem a gente ama, mexeu com a gente. Olha aqui para mim. Mexeu com aqueles que são importantes para nós, mexeu com a gente, sim ou não? Pois é, aí Deus permitiu que o assunto chegasse até os filhos. Deus permitiu que os filhos dela agora estejam no centro do problema. E por que Deus permitiu isso? Eu digo que Deus permitiu porque a casa dessa mulher era uma casa que servia ao Senhor. E mesmo sendo uma casa que servia ao Senhor, Deus permite que chegue nesse ponto. E por que Deus permitiu que chegasse nesse ponto? Porque Deus sabia que quando mexesse naqueles que ela amava, ela se levantaria. Deus queria ver aquela mulher de pé. Eu vou repetir: Deus queria ver aquela mulher de pé. Deus queria ver você de pé. É por isso que Deus permitiu que mexesse onde doeu. Você está entendendo ou não? Deus permitiu essa pancada porque queria ver você reagindo. Deus permitiu essa dor porque queria ver você se posicionando. Quando a dor veio, ela reagiu, se levantou. E o interessante é que esses credores chegaram à porta, mas não puderam entrar. Porque o Deus que permite também é o Deus que estabelece limite. Você só está vivo porque Deus colocou um limite. Sua casa só não foi destruída porque Deus estabeleceu um limite. Mas por que Deus permitiu tudo isso? Por que a gente não muda essa pergunta e pergunta assim: como pode Deus me amar tanto a ponto de ter estabelecido um limite? Ela vai até o homem de Deus e ela encontra. E ela vai agora com um clamor. Ela vai com um grito da alma. E esse negócio de clamor na Bíblia é algo interessante. Eu falei sobre isso aqui esses dias.
Em Êxodo capítulo 3, versículo 7, Deus diz para Moisés que ouviu o clamor do povo e desceu. Em Juízes capítulo 6, o povo clamou e Deus mandou um profeta. Em Atos capítulo 12, a igreja clamou e Deus mandou um anjo. Perceba, 3 momentos de clamores. Em um Deus mandou um profeta, em outro Deus mandou um anjo, no outro ele mesmo desceu. O que eu estou dizendo a você é que não existe clamor que fique sem resposta. Quando a igreja clama, ou Deus levanta um profeta, ou Deus manda um anjo, ou então ele mesmo desce. Eu estou diante de um povo que veio clamar nessa noite. Quando Deus ouve o povo clamando, ou Deus levanta um profeta, ou Deus envia um anjo, ou então o próprio Deus desce. Eu estou querendo muito que mais uma vez Deus desça. Ela foi clamar. Ela chega até o homem de Deus. E olha o que ela vai dizer: meu marido, teu servo, morreu. Meu marido, teu servo, morreu. Deus permitiu a aflição para iniciar a comunicação. Quando está tudo bem, você não ora, fala a verdade. Quando está tudo bem, você diz que ora na hora do almoço, você ora nada, você reza. Como assim é? Porque quando você pega o seu prato de comida e diz: Senhor, muito obrigado, em nome de Jesus, amém, já com o garfo entrando na boca, você não orou, você rezou. Isso já é algo decorado. Você não sentiu o que você falou. Agora, quando uma dor vem, a gente para o que estiver fazendo, dobra o nosso joelho, e a nossa voz fica até embargada por conta das lágrimas que estão saindo junto com aquilo que a gente está falando. A gente ora chorando, a gente ora gemendo, e é esse tipo de oração que atrai o favor de Deus em nossa direção. Então Deus permitiu a aflição para provocar a comunicação. Se não tem aflição, essa mulher não ora. Se não tem aflição, essa mulher não reage. Se não tem aflição, essa mulher não se levanta. Então vamos lá. Teve aflição, reagiu. Teve aflição, clamou. Teve aflição, se levantou. E porque se levantou, teve resposta, teve transformação, teve milagre, teve vitória. Ah, meu irmão, vamos ligar o final com um começo. Então ainda bem que teve aflição. A aflição provocou a comunicação. A comunicação provocou o clamor. E o clamor provocou a solução. Quem veio clamar, da glória a Deus. E olha o que ela vai dizer. É interessante isso, meu amigo Eli Soares, porque essa mulher conhecia do que ela está falando. Ela sabia, ela não está falando uma palavra solta ao vento, ela vai com propriedade para falar isso. Porque ela vai dizer para esse homem o seguinte, para ele dizer o seguinte: olha, meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o meu marido era temente ao Senhor. Alguma coisa na vida desse homem deixou isso muito claro para todo mundo. Tanto que quando ela vai diante de Eliseu, ela afirma: olha, você sabe que ele era homem de Deus. Algo na vida desse homem foi tão forte, tão impactante, que todo mundo ali sabia que esse homem era homem de Deus. Meu marido, teu servo, morreu, e agora veio o credor a levar os meus 2 filhos para serem escravos. E por que ela está dizendo isso para Eliseu? Que com certeza ela se lembrou do que aconteceu com um profeta que antecedeu Eliseu. E quem foi o profeta que antecedeu Eliseu? Elias. Perceba uma coisa, historiadores acreditam, e eu também creio, que essa mulher aqui é viúva de Obadias. Obadias era mordomo de Acabe. E Obadias um dia falou para Elias que ele escondeu 100 profetas para que Jezabel não os matasse. Ele escondeu 50 profetas em uma caverna e 50 profetas em outra caverna. E durante 3 anos e meio, Obadias sustentou esses 100 homens com pão e com água. Para e pensa, sustentar 100 homens durante 3 anos e meio, ainda que fosse pão, mas mesmo assim, mexeu na finança de Obadias. Obadias não era rei, ele era o mordomo do rei, então a finança dele era algo limitado. Ele fez o que ele pôde com aquilo que ele tinha,
E quando ele se viu em situação difícil, ele ainda toma emprestado para não parar de fazer o que ele estava fazendo. Agora, entenda uma coisa, vamos ligar os pontos. Elias, uma vez, chegou na casa da viúva lá de Sarepta, e é interessante que Deus disse para Elias: olha, eu ordenei a uma viúva que te sustente. Aí olha o que aconteceu. Elias pediu água, a mulher deu. Elias pediu pão, a mulher disse: eu não tenho, mas eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite. Elias disse assim para ela: vai, faz primeiro para mim um bolo pequeno com isso, e depois faça para o teu filho e para você, porque assim diz o Senhor, não vai faltar farinha e não vai faltar azeite. Então entenda uma coisa, aquela mulher, aquela viúva, sustentou ou deu pão para um profeta, e a casa dela não teve falta de nada. Tem gente aqui que já está pegando, olha, se a viúva de Sarepta deu pão para um profeta, e a casa dela não teve falta de nada, que dirá essa casa aqui que deu pão para 100 profetas? É por isso que ela já vai com a certeza: olha, alguma coisa tem que acontecer, porque se Deus honrou uma viúva que alimentou um profeta, o meu marido alimentou 100 profetas. Sabe o que é bonito desse texto? É quando você abre a boca para pedir aquilo que você sabe que Deus quer te dar. A melhor coisa que tem, meu irmão, é dobrar o joelho para pedir aquilo que você sabe que Deus quer fazer na sua vida. Mas como que eu sei que Ele quer fazer? É só ter prazer de ler a Bíblia, que você vai ver mais de 8.000 promessas. Aí Eliseu ouve isso que a mulher está dizendo e vai perguntar para ela: que te hei eu de fazer? Foi pego de surpresa. O que eu vou fazer? Declara-me, o que é que você tem em casa? Aí ela vai dizer: tua serva não tem nada em casa, vírgula, senão uma botija de azeite. Por que ela está dizendo que ela não tem nada em casa? Porque aconteceu na casa dela o que a lei dizia que tinha que acontecer, em Levítico 25. Em Levítico 25, quando se estava devendo e não tinha recursos para se pagar, poderia se pagar com os móveis da casa. Então, com certeza, a casa dela já não tem mais móvel nenhum. É por isso que ela está dizendo: tua serva não tem nada em casa. Enquanto ela tinha móveis para entregar, para ir quitando dívidas, ela foi entregando. Até que chegou o momento que dentro da casa dela não tem mais cama, não tem mais mesa, não tem mais cadeira. Levítico 25 garante isso. Então ela já não tem mais nada dentro de casa. Mas olha o que ela diz: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. É estranho isso. Estranho por quê? Porque se os outros credores entraram na casa dela para tirar de lá de dentro os móveis, por que não tiraram da casa dela o azeite, se o azeite na época era usado como moeda de troca? Azeite equivalia a dinheiro naquela época. Se comprava e se pagava usando o azeite como moeda de troca. Só que os credores que entraram na casa dela tiraram o sofá, se fosse hoje, né? Tiraram o micro-ondas, tiraram a mesa, tiraram a cadeira, tiraram tudo, mas ninguém tocou no azeite. Eu vou dizer de novo: ninguém tocou no azeite. Agora pergunta para mim: por quê? Porque aquilo que Deus esconde ninguém encontra. Eu vou dizer de novo: aquilo que Deus esconde ninguém encontra. Aquilo que Deus guardou ninguém vai tocar a mão. Oh meu Deus! E por que Deus escondeu esse azeite? Porque através disso o milagre aconteceria mais na frente. Você está entendendo ou não? Ai, apóstolo, eu perdi tudo. Não, alguma coisa Deus deixou, e é através disso que sobrou que Deus vai fazer chegar aquilo que não tem. Através do que sobrou, Deus vai fazer chegar o que não tem. Quem está comigo para dar glória a Deus? Aí a gente olha para a história dela, e se você é como eu, quando eu disse aqui que os credores entraram e começaram a tirar as coisas, você como eu, se você é como eu, já começou a imaginar essa cena. Alguém na frente da casa, os móveis saindo e os cômodos da casa dela ficando vazios. Quem imagina uma cena dessa pode pensar assim: essa mulher estava perdendo tudo. Fala aí, bonitão: perdendo tudo. Aos olhos humanos, quem vê os vizinhos que estão vendo, os credores entrando e retirando a mobília,
Aos olhos humanos, aos olhos dos vizinhos, essa mulher estava perdendo tudo. Mas Deus do céu estava olhando e estava dizendo: só estou abrindo espaço. Eu vou dizer de novo, porque tem coisas que você está dizendo que você perdeu, mas Deus está dizendo: eu estava abrindo espaço. Para quê? Para fazer uma coisa nova chegar. Ei, irmão, para o novo chegar, o velho tem que sair. Você está entendendo ou não? Quem olhava para ela está dizendo: a cada dia está perdendo mais. Deus do céu olhou e disse: já está ficando no ponto para eu trazer um novo para a vida dela. Na cabeça do povo, perdendo. No coração de Deus, abrindo espaço para algo novo. Ai, meu Deus, eu quero profetizar. Só quem quer crer. Deixa eu ver. Quem quer crer de verdade? Deixa eu ver. Não é quinta profética não, mas é domingo profético. Então vamos lá. Tudo aquilo que você perdeu dentro do ano de 2023, Deus está dizendo nessa noite: eu estava abrindo espaço, porque nessa reta final o novo de Deus vai chegar. Nessa reta final vai ter novidade aí. Deus abriu espaço. E por que precisava de espaço? Por conta disso que Eliseu vai dizer agora. Abre espaço na casa. Por que precisa de espaço? Olha o que Eliseu diz. Porque a resposta dela foi: tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Quando a gente não tem o que a gente gostaria de ter, a gente começa a valorizar aquilo que a gente ainda tem. Pegou ou não? Então ela valoriza o que ainda tem pelo simples fato de não ter mais aquilo que se tinha. Está valorizando agora. Lembrou da botija de azeite. Ninguém tocou. E Eliseu diz para ela: vai. Diga assim: vai. Vai. Pega vasilhas emprestadas com as tuas vizinhas. Vasilhas. O que ela tem é uma botija. Eliseu manda ela pegar vasilhas vazias com todas as suas vizinhas. E não pega poucas não, pega muitas. A casa precisava de espaço. Se o sofá estivesse lá, ia atrapalhar. Se aquela mesa de 8 lugares estivesse lá, ia atrapalhar. A casa precisava de espaço para aquilo que Deus ia fazer dentro daquela casa. Vai! Olha para o teu irmão e dá um grito: vai! Vai, pega com as suas vizinhas vasilhas vazias, e não poucas não, pega muitas. Aí o que essa mulher vai observar quando ela vai até as vizinhas? Quando ela vai até as vizinhas, ela descobre uma coisa. Pergunta para mim o quê? Que na casa das vizinhas existiam vasilhas vazias. É porque quem te vê sofrendo fica fingindo que para ele está tudo bem, mas de repente está sofrendo até mais que você. As vizinhas tinham muitas vasilhas vazias. Não era só ela que tinha luta, as vizinhas também tinham. Só que a única que teve atitude foi ela. Ela pega emprestada com todas as vizinhas. Estou terminando. E olha o que vai acontecer no texto. Eliseu diz para ela: aí você entra, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Sobre ti e sobre os teus. E pega a botija de azeite e derrama o azeite sobre as vasilhas e põe a parte a que estiver cheia. Rapaz, que riqueza de detalhes. Que riqueza de detalhes. Ela vai, pega vasilhas com todas as vizinhas, então ela entra e fecha a porta. E aí, por que tem riqueza de detalhes aqui? Pergunta para mim de novo, por quê? Porque se Deus não usa Eliseu para dizer para ela: fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, ela ia colocar um monte de gente para dentro. Esse é o nosso problema. É colocar para dentro quem Deus não disse que era para entrar. Aí depois a gente reclama que não está acontecendo. É que a gente só ouve uma parte daquilo que Deus mandou fazer. Se ela só escuta uma parte do que Deus mandou fazer, dava errado.
Ela escutou tudo que Deus mandou fazer e fez exatamente do jeito que Deus, através de Eliseu, direcionou. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Como assim? É Deus quem escolhe quem vai participar do teu milagre. É Deus quem escolhe quem vai estar dentro da tua casa naquele grande dia. É Deus quem escolhe quem vai ser participante desse teu processo de virada. Nesse teu processo de virada, Deus já tem pessoa selecionada. Está pegando ou não? Nesse teu processo de mudança, Deus já escolheu pessoas para estar ali dentro com você. Cuidado para não colocar mais gente para dentro. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos. Por quê? Foi quem chorou com ela, gente. Você acha que eles não choravam dentro daquela casa? É claro que esses filhos, quando viam os credores entrando, lhe tirando os móveis, é claro que eles choravam. É claro que ela abraçava com os filhos e choravam. É claro que ela se lembrava do marido dela, que foi um bom homem e morreu, e chorava com os filhos. É claro que os filhos olhavam para ela e perguntavam: mamãe, por que isso está acontecendo com a gente? E eles choravam. Agora tem o seguinte: quem chorou contigo está credenciado para ver milagre acontecendo na tua vida. Quem chorou contigo está credenciado para estar do seu lado quando o milagre acontecer e ser alcançado pelo milagre também. Quem chorou contigo vai ver milagre contigo. Eu posso ouvir um glória a Deus? Quem chorou contigo vai ver milagre contigo. Aí olha a dinâmica do milagre. Os filhos traziam as vasilhas e ela enchia a vasilha com a botija. Aí tem um negócio estranho, porque vasilha é maior do que a botija. A botija é menor do que uma vasilha, que dirá do que todas. A botija, que é menor, estava enchendo a vasilha que era maior. Eu vou falar, Edinaldo. Eu posso falar, Edinaldo? Se você autorizar, eu falo. É porque é melhor ser um pequeno que tem para derramar sobre os grandes do que ser um grande vazio. O pequeno da casa dela, que é a botija, estava enchendo os grandes. Por quê? Porque dentro dos grandes não tinha aquilo que estava dentro do pequeno. Cuidado para não correr atrás dos grandes, que pode ser que eles estejam vazios. É melhor ficar perto dos pequenos que estão cheios, para você sair cheio também. Derrama o azeite, enche vasilha. Aí olha o que o texto vai dizer: separa o que está cheio do que está vazio. Separa o que está cheio do que está vazio. É isso que a gente precisa aprender também a trazer para a nossa vida. O quê? Aprender uma coisa: quem está cheio tem que parar com essa mania de querer ficar andando junto com gente vazia. Se está cheio, fica do lado de quem está cheio. Eu vou repetir: se está cheio, continua caminhando com quem está cheio. Por quê? Porque se você ficar do lado de gente vazia, isso vai influenciar você. Separa o que estiver cheio, deixa junto com os cheios. Aí olha o que vai acontecer. A botija está na mão dela. As vasilhas estão na mão dos meninos. Quem clamou? Foi ela. Quem reagiu? Foi ela. Quem foi até o profeta? Foi ela. Eu não estou entendendo. A partir da pessoa que clama, Deus vai encher a pessoa que chora. Ela clamou e os meninos choravam. Ela reagiu e os meninos choravam. Você está entendendo porque lá na tua casa Deus levantou você? Na tua casa Deus levantou você para clamar. Talvez tenha alguém chorando na tua casa, mas na tua família Deus levantou você para clamar. Por quê? Porque a partir do que clama,
Deus vai encher aquele que chora. Eu vou dizer de novo: a partir do que clama, Deus vai encher aquele que chora. Eu não sei quem é você aqui nessa noite, irmão. Eu não sei se você é quem clama, ou não sei se você também é alguém que chora. Se você é alguém que entrou aqui chorando, fica tranquilo, porque a partir daqueles que clamam aqui dentro, Deus vai encher você que chegou chorando. A partir daqueles que têm algo aqui dentro, Deus vai encher você que ainda não tem. A partir daqueles que Deus guardou nessa casa, Deus vai encher você que chegou aqui para baixo, chorando, desesperado e dizendo: o que eu vou fazer com a minha vida? Fica tranquilo, nessa casa tem gente que clama, nessa casa tem gente que ora, nessa casa tem gente que profetiza, nessa casa tem gente que adora. A partir de quem clama, quem ora, quem adora, Deus vai encher aqueles que choram. Deus vai encher pessoas aqui nessa noite. Eu estou sentindo que Deus vai encher pessoas aqui nessa noite. Agora olha que coisa interessante, eu já estou a 1 minuto do final. Ela corre, depois que tudo aconteceu, quando acabaram as vasilhas, o azeite parou. Aí ela volta até o homem de Deus, porque ela pediu direção quando não tinha nada, e agora ela reconhece que ela precisa de direção quando tem tudo. Deus vai fazer, mas não sai da presença não. Deus vai fazer, mas continua buscando direção. Ela volta até o homem de Deus, ela explica para o homem de Deus o que aconteceu. E eu gosto desse texto, porque o homem de Deus poderia dizer assim para ela: ó, rapaz, traz uma vasilha cheia para mim. Mas Eliseu tinha caráter que está faltando, infelizmente, hoje em dia. Eliseu não estava de olho no que ela tinha. Eliseu queria que ela fosse abençoada e seguisse. Eliseu não pediu azeite a ela. Eliseu disse assim, ó: vai, olha o vai de novo. Vai, vende o azeite. Primeiro, paga a sua dívida. E depois, você e os seus filhos vivei do resto. Vivei do resto? Como assim? Qual o nome disso? Abastança. Se você parar de trabalhar hoje, o dinheiro que você tem dá para você viver até os últimos dias de sua vida na terra? Não. Mas no caso dela dava. Vai, você e os seus filhos vivei do resto. Ou seja, o que Deus fez naquela casa foi algo tão tremendo, foi algo tão forte, que nunca mais pôde ser esquecido. Porque estava no dia a dia deles todos os dias. Se prepara, porque a partir dessa dor, o que Deus fará na sua vida, na sua casa, na sua família, nunca mais poderá ser esquecido. Porque você vai acordar dando de cara com aquilo, você vai passar o dia lembrando disso, você vai dormir dizendo: Senhor, muito obrigado por aquilo que o Senhor fez. Fica de pé para eu terminar. Fica de pé para eu terminar. Porque eu vou terminar só dizendo uma coisa, irmão. Eu vou terminar dizendo só mais uma coisa. Só mais uma coisa. As vasilhas eram para ser emprestadas. Se eu pedir alguma coisa emprestada ao Senhor, o Senhor tem o direito de me cobrar de volta. Foi emprestado. E eu tenho um dever moral de devolver. Tem ou não tem? Eu não te obriguei a me emprestar. Eu não te obriguei a me emprestar. Mas se você me emprestou, eu tenho um dever moral de te devolver. Só que na casa dela agora tinha uma situação. Qual? Não parava uma vasilha vazia. Você entendeu ou não? Na casa dela, agora, a característica da casa dela, a casa da mulher das vasilhas cheias. Não parava uma vasilha vazia naquela casa mais. Por quê? Porque o azeite não acabou. A Bíblia diz que o azeite parou. Então, quando tivesse espaço para se colocar mais azeite, o azeite continuaria. Ou seja, ela pega vasilhas vazias emprestadas. Mas na casa dela tem um problema agora que não para uma vasilha vazia mais. Todas as vasilhas que estão dentro da casa dela estão cheias. Ela pega emprestada vazia, mas quando ela vai devolver,
Você não pegou, eu vou te dizer. O que Deus levantou você para viver vai abençoar você e vai abençoar muita gente de perto de você. O que Deus tem para você é tão grande, é tão poderoso, é tão forte que vai transbordar. Muitas pessoas serão abençoadas através daquilo que Deus decidiu fazer na tua vida e na tua casa. Está entendendo ou não? Através de você, muitas vidas serão alcançadas. Eu fico imaginando agora ela indo entregar as vasilhas cheias de azeite e a vizinha perguntando: mas está cheia, não vai te fazer falta? Ela dizendo: não, Deus operou um milagre na minha vida e eu vou compartilhar desse milagre com você. Oh meu Deus do céu, como é que essa história começa? Uma mulher desesperada com 2 filhos que estavam debaixo de uma iminente ameaça de virarem escravos. Como que essa história termina? Essa mulher próspera e ainda abençoando a casa de todas as vizinhas dela. Eu não estou entendendo, apóstolo. Em um pedaço curto de texto que lemos, Deus mudou a vida de uma pessoa completamente. Eu creio em um Deus que em um culto, eu sirvo, e já vi isso aqui várias vezes. Eu sirvo a um Deus que em um culto, em uma noite, pode transformar a vida de alguém completamente. Feche teus olhos, vamos adorar ao Senhor, vamos.